Olá! Nesse vídeo, vamos mostrar como inserir as armaduras de pilares. Para facilitar, vamos isolar esses elementos no modelo por meio de um filtro de grupo de objetos. Clicando-se duas vezes sobre o fundo da vista, abrimos a sua janela de propriedades. Em Grupo de Objetos Visíveis, vamos localizar o filtro padrão Pilares e clicar em Modificar. Dessa forma, apenas os pilares serão mostrados na vista aberta. Como mencionado em aulas anteriores, para criar filtros personalizados para objetos visíveis no modelo, você pode clicar em Grupo de Objetos. Podemos visualizar que nem todos os consoles dos pilares foram exibidos, como é o caso dos consoles em verde escuro que fazem a ligação com as vigas. Isso se deve ao fato de que esses consoles pertencem a outro elemento, e não estão anexados aos pilares, mas fazem parte de sua forma. Para visualizar quais objetos fazem parte da forma do pilar, basta selecioná-lo pressionando a tecla Alt simultaneamente. Já os objetos que se encontram na mesma cor do pilar, como este console para o painel, foram anexados à peça e incorporados à seção do pilar. Visto isso, dentre os três métodos de inserção de armadura já apresentados, por componentes, conjunto de barras, e o grupo de barras, devemos tomar algumas precauções em relação ao método de inserção de armadura a ser escolhido. Para pilares com o console anexado, não será possível utilizar componentes de inserção de armaduras, pois erros serão apresentados. Neste caso, a armadura deverá ser lançada manualmente. Para o elemento pilar, podemos utilizar os dois métodos de inserção de armadura, o rebar set, ou conjunto de barras, ou o método rebar group, ou grupo de barras. Para trabalhar com o método rebar set, ou conjunto de barras, é necessário habilitar a ferramenta de modificação direta. Vamos iniciar inserindo a armadura no pilar localizado na intersecção entre os eixos D e 9. Se trata de um pilar retangular, que não possui consoles anexados à peça. Para facilitar a visualização das armaduras, podemos alterar a renderização utilizando o atalho Ctrl+2. Vamos utilizar ambos os métodos de inserção de armaduras, começando pelo conjunto de barras, localizado ao lado esquerdo da aba Armadura. Para criar os estribos, vamos utilizar a ferramenta Diagonais. Com o comando ativo, será feita a leitura da geometria do elemento, e ao identificar a seção desejada, basta dar um clique sobre ela. O tecla mostrará as barras que serão criadas, respeitando inclusive o cobrimento configurado nas propriedades da peça. Para confirmar a seção e as barras desejadas, pressionar o scroll do mouse para inserir as armaduras. É possível acessar as propriedades da armadura inserida de duas maneiras. Clicando-se duas vezes sobre ela, quando o painel de propriedades não está aberto, ou clicando-se uma vez sobre ela, quando o painel de propriedades já estiver aberto. Podemos alterar o nome do conjunto de barras para estribos, ajustar o tamanho da barra para 6.3, atentando-se para selecionar a opção correta entre as opções de uso disponíveis, principal e fixação ou estribo. Após os ajustes no painel de propriedades, clicar em Modificar. Além dessas propriedades, também é possível ajustar a classe, o prefixo e o número inicial da numeração, e também os deslocamentos inicial e final, que correspondem à distância que o primeiro e o último estribo se encontram da base do topo, respectivamente. Para efeito de visualização, vamos zerar ambos os deslocamentos. Como a armadura está seguindo o cobrimento determinado na peça, neste caso, ela não será inserida até o topo por faltar espaço suficiente entre um estribo e outro. Como exemplo, para que a armadura seja inserida até o topo de um elemento, nas propriedades do elemento em questão, podemos ajustar o cobrimento do topo do pilar para 0. Por se tratar de apenas uma demonstração, vamos retornar o cobrimento no valor de 2,5 para o topo da peça. Outra informação que devemos nos atentar, além dos deslocamentos, é o espaçamento entre os estribos. Em distribuição, existem algumas opções para o método de criação. Distribuição uniforme pelo número de barras.
Distribuição uniforme pelo valor do espaçamento do alvo. Espaçamento exato com variação no primeiro espaço, no último espaço e no espaço do meio. Segundo valor de separação exato com o primeiro e último espaço flexível. E espaçamento exato. O próprio nome de cada método já nos indica como ele funciona. No espaçamento exato, conseguimos definir espaçamentos diferentes, estribo por estribo. Basta sabermos a quantidade de estribos que serão inseridos. Por exemplo, o primeiro espaçamento entre estribos de 150 centímetros, o segundo de 160 centímetros, e assim por diante. Nesse caso, vamos alterar para a opção Distribuição uniforme pelo valor do espaçamento do alvo, que é a mais utilizada normalmente. Em espaçamento-alvo, definir o espaçamento entre estribos desejado, por exemplo, a cada 13 centímetros. Alterações no valor do espaçamento podem ser facilmente realizadas. Vamos alterar o valor-alvo para 15 centímetros. No campo abaixo, conseguimos visualizar a quantidade de estribos necessária e o valor exato adotado para o espaçamento. Apenas como exemplo, para visualizarmos como funcionam os deslocamentos inicial e final, vamos alterar o valor do espaçamento-alvo para 1 centímetro. Os deslocamentos inicial e final indicam a distância a partir do cobrimento que os estribos deverão iniciar. Então, ao definirmos um valor de 5 centímetros, indicamos que o estribo deverá começar a ser adicionado a 5 centímetros após o cobrimento. Podemos voltar aos valores anteriores. Para inserir o gancho pelo método de conjunto de barras, a ferramenta de modificação direta deve estar habilitada, para que ao selecionar a armadura no modelo, a barra de ferramentas do conjunto de barras seja aberta. Ao ativar a ferramenta Detalhe Final, e posicionar o mouse sobre o pilar, é habilitada uma linha que define o ponto de dobra do gancho. Definir a linha de dobra na posição desejada, para ambos os lados. Podemos notar que houve um deslocamento entre os ganchos que precisaremos ajustar. Ao selecionar a armadura, as linhas de dobra também serão mostradas. Essas opções de visualização de propriedades da armadura podem ser encontradas e habilitadas na aba Armadura. Neste caso, é necessário habilitar a opção Modificadores de detalhes finais, para que as linhas de dobra sejam representadas. Ao selecionar a linha que representa o gancho deslocado, seu painel de propriedades é aberto. Para corrigir esse deslocamento, em Ajuste de comprimento, alterar o tipo de ajuste para deslocamento final e definir o comprimento como -2 centímetros. Finalizando a inserção e configuração dos estribos, vamos inserir as barras longitudinais, utilizando a ferramenta longitudinal. Realizar a leitura da geometria e selecionar a seção para a qual deseja inserir as armaduras longitudinais. Podemos inserir as armaduras em todas as abas ou somente nas extremidades. Com o Ctrl pressionado, selecionar as demais abas que deseja inserir a armadura e pressionar o scroll do mouse para definir as barras longitudinais. Foram inseridas somente 2 barras de cada lado. A inserção é feita de forma simultânea, mas as barras são inseridas em conjuntos distintos de armaduras. Podemos selecionar um dos conjuntos inseridos, para abrir o seu painel de propriedades, e alterar o tamanho das barras para 12,5. Alterar também o método de criação para a distribuição uniforme pelo número de barras, considerando 4 barras. Ao clicar em Modificar, podemos visualizar que o número de barras não foi atualizado para 4 no modelo. Neste caso, será necessário adicionar um deslocamento inicial e final, maior do que o valor do cobrimento. Podemos considerar o valor 2,5 para ambos. Vamos realizar os mesmos ajustes para o outro conjunto de armaduras. Para facilitar, selecionando o conjunto de armaduras que já foi ajustado, em seu painel de propriedades, podemos copiar as suas propriedades clicando no botão Copiar propriedades. Em seguida, colar as propriedades no conjunto a ser ajustado, selecionando-o,
e clicar em Modificar no painel de propriedades. Podemos notar, na parte inferior do pilar, que as armaduras não se estenderam até a sua base. Isso ocorreu, pois houve alteração de seção devido à ranhura. Para estender as barras, podemos selecionar o conjunto. Na aba Armadura, em Visualização, checar se a opção Faces da aba está habilitada. Para que esta opção funcione corretamente, é necessário habilitar a ferramenta de modificação direta. Dessa forma, podemos selecionar os handles inferiores da face da aba e arrastá-los para a base do pilar. Realizar o mesmo procedimento para o outro conjunto de armaduras, tomando cuidado em relação ao ponto correto a ser selecionado, e também para os estribos. Para facilitar, podemos selecionar mais de uma handle simultaneamente, pressionando a tecla Alt, abrindo uma janela de seleção, e utilizar o comando Mover Especial. Ao contrário do grupo de barras, utilizar o Rebar Set ou conjunto de barras como método de inserção, permite que os estribos e as barras longitudinais respeitem o diâmetro um do outro, e sejam posicionados em camadas diferentes. No próximo vídeo, mostraremos como realizar a inserção de armaduras no pilar, utilizando o método Rebar Group, ou grupo de barras. Este vídeo se encerra por aqui. Bons estudos e até o próximo vídeo.